Bom dia! Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. É uma grande alegria ter você aqui nessa manhã para mais um devocional, Ele em primeiro lugar. E o tema do nosso devocional de hoje é Aprenda com Deus. E na minha concepção, não tem ninguém melhor para nos ensinar do que o nosso Pai Celestial. Aquele que tudo fez, aquele que tudo faz e ainda fará grandes coisas a nosso favor e a nosso respeito, não é? Nós vamos meditar na palavra hoje que está em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16 e 17. E a palavra diz: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Você sabe que a principal forma que Deus usa para falar conosco, para falar com você, comigo, é a Bíblia. É através da Bíblia. Ela é a palavra revelada de Deus. Deus inspirou grandes homens, grandes pessoas a escrever a Bíblia, a escrever sobre Ele, a escrever sobre Jesus Cristo, a escrever sobre o Espírito Santo. Foi Deus que inspirou esses grandes homens na fé a escrever sobre Ele. Na Bíblia, Deus ele fala conosco, Ele explica a verdade, Ele revela a vontade dEle para a nossa vida. A Bíblia nos traz a revelação do Senhor. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é um tesouro precioso que nós podemos encontrar nas nossas vidas. Muitos países no mundo são proibidos de ler a Bíblia. Muitos cristãos não têm condição de ler a Bíblia, não conseguem ler a Bíblia. É proibido a Bíblia entrar nesses países. E nós temos um tesouro deste em nossas mãos e muitas vezes a gente não valoriza. Muitas vezes a gente tira tempo para tudo, menos para ler a Bíblia. E quando nós nos baseamos a nossa existência na Bíblia, somos verdadeiramente felizes. Quando nós alinhamos a Bíblia, a palavra revelada de Deus, a nossa vida, nós somos muito mais felizes e completos. Porque Deus ele se revela a nós através da palavra dele. Com a ajuda da Bíblia, nós podemos diferenciar o que é certo e o que é errado, aprender a viver de maneira que agrada a Deus, aprender a fazer a vontade de Deus. Né? Você está valorizando e aplicando a palavra de Deus na sua vida quando você começa a espalhar todo esse exemplo que a Bíblia te dá, a viver tudo isso na sua vida. Você tem feito isso? Você está valorizando e está espalhando a palavra de Deus, aplicando ela na sua vida? Pois é. Quando você lê a Bíblia, você vai aprender como viver da maneira que Jesus viveu. Ele é o exemplo que nós devemos seguir. As palavras da Bíblia, ela nos prepara e nos equipa para fazer boas obras e viver em santidade. Além de nos ajudar, a distinguir o que é certo e o que é errado, como eu falei, a verdade, a mentira, a não cairmos no engano, nas coisas do mundo, a gente não cai nas mentiras que o inimigo das nossas almas quer contar pra gente. Não caímos em mal disfarçado de bem. Nós aprendemos lá a ouvir a voz de Deus, a ouvir a voz do Espírito Santo. Nós aprendemos a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Então é um privilégio para nós. Nós temos sempre que pensar isso, porque é um privilégio para nós ler a Bíblia, ter acesso à Bíblia. Porque, como eu falei, muitos países no mundo eles não têm acesso. É proibido ler a Bíblia. As pessoas são mortas porque leem a Bíblia, porque têm acesso a uma Bíblia. É proibido, eles são caçados como animais. Então nós vivemos num país onde nós temos esse acesso à Bíblia de várias formas, há várias traduções e a Bíblia em forma de livro mesmo, físico ou online. Quem não tem hoje um celular, um smartphone na mão? E ali você pode baixar o aplicativo da Bíblia em qualquer lugar, esperando o ônibus, dentro do ônibus, esperando uma consulta médica, à noite na sua casa. Você pode ler a Bíblia em todo momento.
E muitas pessoas, infelizmente, não têm esse privilégio que nós temos. Então não desperdice esse privilégio que você tem hoje, de ter esse acesso maravilhoso à Bíblia. Eu até separei alguns trechos aqui da Palavra de Deus, onde fala justamente sobre isso, o quão importante é a Palavra de Deus. E fala também sobre isso, sobre a Bíblia ser a Palavra de Deus. Né? Em Salmos 119, no capítulo 105, no versículo 105, a palavra diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Quer dizer, a palavra de Deus é luz. Por onde andarmos, por onde caminharmos, a palavra de Deus vai iluminar os nossos caminhos. Para quê? Para que a gente não tropece em pedra alguma. Para que a gente não se desvie do caminho de Deus. Em Hebreus 4:12, a palavra diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, julga os pensamentos e as intenções do coração. Em Mateus 4:4, Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A Bíblia. A Bíblia é toda palavra que procede da boca de Deus. Então, se um dia alguém falar para você, por que eu deveria acreditar na Bíblia? A Bíblia foi escrita por homens como eu, como você. Não caia nesse engano, meu irmão. Minha irmã, não caia nesse engano. Quem somos nós comparados aos grandes heróis da fé? Quem somos nós comparados aos grandes homens de Deus que morreram pela palavra de Deus, que morreram pelo Evangelho? Você está preparado para morrer pela palavra de Deus? Você está preparado para morrer pelo Evangelho? Pois é. Então, muitos desses homens que escreveram a Bíblia inspirado por Deus, morreram pela palavra de Deus. Morreram para que hoje nós tivéssemos acesso ao Evangelho. Nós tivéssemos acesso a Jesus Cristo, nós conhecêssemos a Jesus. Então, a gente nunca pode cair nesse engano quando alguém disser: eles eram homens como nós. Imagina, não acredita nisso. Não acredita nisso. O apóstolo Paulo glorificava a Deus preso. Preso, ele escreveu todas aquelas cartas. Pedro morreu crucificado numa cruz de ponta cabeça. Apóstolos foram degolados. Profetas foram partidos ao meio, cerrados ao meio. Profetas foram empalados. Tudo isso pelo Evangelho. Tudo isso para levar Jesus pelo mundo afora e fazer com que a gente conhecesse Jesus. Então não caia no engano do diabo, muitas vezes ele quer colocar na nossa vida. Em João 17:17 a palavra diz: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Salmo 119:89, a tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Provérbios 35, cada palavra de Deus é comprovadamente pura, ele é um escudo para quem nele se refugia. Então a palavra de Deus, além de conhecimento, é um escudo para quem nela se refugia. E para você conhecer cada vez mais a vontade de Deus, estar sempre aprendendo com Deus, estabeleça um tempo para você ler a Bíblia e orar todos os dias. Leia e medite na palavra, ore segundo a palavra, ore segundo a Bíblia. Peça a Deus sabedoria. Peça a Deus sabedoria para você entender o que você leu, porque muitas vezes a gente tem essa dificuldade, a Bíblia tem uma leitura difícil, às vezes não consigo entender. Busque uma Bíblia com uma atualização mais moderna. Nós temos hoje atualizações um pouco mais modernas, que falam uma linguagem de hoje, né? Então, vou até deixar para você aqui depois no primeiro comentário uma Bíblia que é fácil de entender, que tem uma linguagem de hoje, vocês vão conseguir acessar com bastante facilidade. Então, se você tem dificuldade para entender o que você leu, use estudos bíblicos, use outros recursos. Hoje em dia nós temos acesso a isso na internet. E mais ainda, pergunte para o seu pastor, né? Pergunte para o sacerdote da sua igreja. Pergunte também para outros cristãos que são mais maduros no conhecimento da palavra, né? Como eu falei, eu não falo aqui sobre religião, meus amados, falo aqui sobre Jesus Cristo e a leitura da palavra. Então consulte aquele religioso da sua igreja, que está ali há mais tempo, que conhece mais a palavra. Busque o sacerdote, busque o pastor, né? Em algumas igrejas, busque o catequista, a catequista, busque o professor da escolinha dominical.
aprenda mais, esteja com outros cristãos que têm um pouco mais de conhecimento e vai tirando as suas dúvidas. Mas também não se esqueça de pôr em prática tudo aquilo que você aprendeu. Isso é muito importante, porque nós temos que ser exemplos, né, para os irmãos, ser exemplos para aqueles que vierem depois da gente. Que eles olhem para a gente e entendam por que nós temos essa conduta, por que nós amamos mais, por que perdoamos mais, por que pedimos mais perdão, porque a palavra de Deus nos ensina assim. E assim nós vamos espalhando essa sementinha no coração de todas as pessoas neste mundo. Amém? Eu deixo essa palavra no seu coração e convido você a colocar em prática o aprendizado que você vai ter de agora para frente com Deus. Mas antes da gente finalizar, quero convidar você a fazer uma oração comigo. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por nos ter dado a Bíblia, papai. Obrigado por se revelar a nós através da tua palavra. Obrigada, Senhor, por se revelar a nós através da Bíblia. Obrigada por ter inspirado os grandes homens da fé, grandes homens do Senhor, a terem escrito a palavra do Senhor, para que pudesse se perpetuar ao longo de todos esses anos e hoje nós temos acesso à palavra do Senhor. Por favor, Senhor, ajude-nos a entender o que nós lemos na Bíblia e a ver como isso se aplica na nossa vida, no nosso dia a dia. Ajude-nos, Senhor, a colocar em prática tudo aquilo que aprendemos com a Tua palavra, que é boa para o ensino, que é boa para a repreensão. Nós queremos viver para agradar a Ti, papai. E sei que a Bíblia, ela pode nos mostrar, ela pode nos ajudar a fazer isso. Dar-nos sabedoria e coragem para seguir a Tua palavra. É o que nós oramos, te pedimos, mas já te agradecemos também, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. E não se esqueça, se você gostou desse vídeo, já curte aqui o vídeo. Não se esquece de deixar o seu comentário, deixa o seu amém, curte aqui esse vídeo, porque é muito importante para nós, viu? E compartilha também com aquelas pessoas que ainda não conhecem o nosso canal, me ajude a espalhar a boa nova do Evangelho da Salvação. Não se esquece que o Senhor Jesus, Ele também conta com você. Eu espero você aqui novamente amanhã às 6 da manhã em ponto, viu? Um grande beijo eu deixo no seu coração. Até lá. Tchau, tchau.